às vezes a gente esquece o quanto o efeito espelho... Tá ótimo, obrigada. O efeito espelho é importante. Não é só para se ver, se admirar, né? Eu aprendi na Bíblia muitas coisas. Aliás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, somente me lembrei de muitas coisas que me foi já ensinado pela minha mãe. Eu venho de um berço muçulmano, né? Eu sou tunisiana, nascida na Tunísia, mas deportada, logo bebê. Então, o tema dessa pregação é forasteiro, estrangeiro. Estrangeiro. Eu sou minha vida toda estrangeira. Nasci num lugar, fui deportada, fui levada a outro lugar e até hoje sou estrangeira, porque estou ainda no outro país. E a condição de estrangeira não é tão fácil, não. Gente, de estar no outro lugar que não é seu, fora do seu, dos costumes, das coisas que a gente costuma viver, costuma ter, a nossa zona de conforto, né? Não é fácil, não, de ser estrangeiro. Eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho de estrangeiro no dicionário bíblico, está escrito assim. Alguém que é forasteiro pertence a outra nação. No Antigo Testamento são apresentados vários tipos de forasteiros, né? Tem o nocri, que é estranho, estrangeiro, forasteiro, né? Que é nocri não denota necessariamente um não-judeu, né? Que não é da Judéia, mas indica apenas uma pessoa ou um objeto que é estranho à localidade. Quando utilizada pelos hebreus, no entanto, a expressão se refere a não-hebreus, tanto os que continuaram em Canaã após a conquista israelita, como os que habitaram ali depois. Ruth, a moabita, né, usa esse termo. Então, eu posso observar que meu aprendizado, minha caminhada, minha jornada da vida, quando estuda a Bíblia, porque há 7 anos que fui alcançada, não, acho que fui alcançada bem antes, só que eu não sabia. Mas há 7 anos que eu sou adventista do sétimo dia. E durante toda a minha vida, eu pude entender que, através do estudo profundo da Bíblia, Deus estava presente desde o início. Deus está presente na minha vida sempre. Eu creio que está presente na vossa também. Toda hora, Deus é presente. Deus é nossa, na verdade, Deus é nosso ambiente, igual o peixe. O peixe no mar, o ambiente dele é onde? A água, né? Fora da água ele fica como? Morre. E nós somos fora do nosso ambiente, da nossa água, do nosso ar. Quando nós saímos da presença de Deus. Ele nunca sai. Ele está sempre conosco. Mas nossas escolhas, né, faz que nós se afastamos. E às vezes quase se afogamos. Então, no decorrer da vida, né, que nos leva para muitas experiências. Aliás, a vida é uma escola, né? A vida é uma grande escola e nós estamos aqui realmente para aprender. Eu convido vocês já a abrir a Bíblia, porque estamos falando dela. Vamos na nossa espada. Em Deuteronômio 24, 14 e 22. Então, no decorrer da vida, a gente percebe que, né, foi criada na França.
A França é um país que tem um pouquinho de rancor. Um pouquinho de rancor porque foi expulso dos nossos países. Na África do Norte, né? Passaram séculos conosco, né, lá. Mas por que não decidir de ser amigos? Não sei. Quando nos acolheram de volta na casa deles, né, na França, não nos receberam do jeito fraternal. Como nós somos hospitaleiros, né? Os árabes têm essa particularidade de acolhimento. Aliás, está até na Bíblia. Nós temos que ter esse senso hospitaleiro. E nós árabes temos isso. Então, a França ela me marcou pela essa pequena rejeição. Eu sofri muito de estar no estrangeiro, nesse país. E homens mais ainda. Homens árabes, africanos em geral, na França, não são bem-vindos. Sempre tem blitz. Quando sai na fora, já, meu Deus, eu tenho que estar com todos os papéis, porque eu não quero ser expulso. Porque as pessoas que saem do país para viver no outro não são turistas. Estão procurando um abrigo, um aconchego. E de ser estrangeiro é difícil. Mas vamos lá na leitura. Assim diz. 14, 23, não, 24, né? Deuteronômio 24, 14 até 22. Amém? Achou? Então, não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você. E você seja culpado de pecado? Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão. Nem teme. Enfim, vamos pincelar, porque eu queria só trazer esse ponto de Deus ama os estrangeiros. Deus nos coloca no mesmo nível que os órfãos e as viúvas. Eu sou estrangeira, sou quase viúva, porque nunca casei, na verdade. E eu sou órfã. Então, que privilégio, Deus me ama 3 vezes mais. Aviso. Então, bem para dizer que estrangeiros nós somos reconhecidos pelo Deus poderoso. Deus nos observa, Deus nos vê, Deus nos ama. A minha conversão foi graduativa. Eu já fui criada também em casa. Nós éramos na Tunísia, né? Em casa era a Tunísia. Lá fora era a França, mas dentro de casa era a Tunísia. E o pai do meu pai, o meu avô, era um curandeiro. E ele passou alguns anos antes de morrer conosco, depois de uma queda de jegue, porque ele andava com jegue, meu avô. É assim que ele chegou em casa conosco, morando alguns anos. E a particularidade dele era... A gente aprendeu muito com ele, na verdade. Eu aprendi que tinha um mundo invisível. Um mundo invisível? Como diz no nosso país, né? Nes l'okhra. Dar nes l'okhra. Les autres gens. Os outros. O mundo que a gente não vê. Então, crescendo com essas mentes, né, que existe um mundo invisível que nós podemos dizer que é a vida espiritual. Ninguém vê a vida espiritual. É uma coisa que não podemos enxergar com nossos olhos
carnais, né? Então, essa vida espiritual, já para mim é familiar. E quando eu estudava a Bíblia, tem muitas coisas que eu... Poxa, isso já conhece. Minha mãe não sabia ler, ela é analfabeta na própria língua, né? Ela mal falava francês. E a ocupação dela era dona de casa e mãe de família, esposa. E eu fui criada para ser isso. Para somente isso. Mas por que será isso só? Deus também já nos criou, nós mulheres, com um trabalho já feito. Já não temos precisão de trabalhar fora, já temos uma carga pesada. Mulher, temos uma profissão bem completa. Somos enfermeira, cozinheira, costureira, educadora. O que mais, mulheres? Muitas coisas. Então, já tudo isso já é suficiente. Né? A gente não precisa de ir na fora, de ganhar o pão. Até porque Deus desenhou o homem para suar, para nós. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas eu não queria. Por que não queria? Porque foi criada... Meu pai era um pouquinho ignorante. Ele não falava e não explicava. Ele só batia o cajado. Então, não tinha explicação de nada. A gente tinha que obedecer por força, por violência. Aí deu uma rejeição, né? Rejeição da minha cultura, da religião, dessa esfera aí, do mundo invisível. E foi rejeitando e criando ódio. Eu não vou falar de todos os detalhes, porque não é, né? A gente não vai ter tempo. Mas, enfim, quando começa o ódio se enraizar no nosso coração, aí que o reino das trevas chega. Eu cheguei até um ponto até tão forte de ódio que eu até queria matar meu próprio pai. Porque é isso que faz o ódio. O ódio quer matar, quer se vingar. Não tem como sobreviver com essa coisa que não passa na goela. Tem que ser o outro que morre. Já que ele que é o problema, vamos lá resolver. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. No dia que eu quase coloquei meu plano à execução. Eu trabalhava, meu primeiro emprego era chimista. Eu aprendi uma coisa no laboratório de química, né? Muitos produtos, muitos venenos. E a minha instrutora, coitada, ela me mostrou todos os venenos. Aquele ali, ó, poxa, se tu me dá uma gotinha, não dá nem para saber de que morrer a pessoa. O inimigo colocou na bandeja. O que não era para dizer para mim, eu já estava cheio de ódio. Obrigar as pessoas a ser o que a pessoa não quer ser é um perigo para a vida. Você pode ser morto se você obriga alguém a fazer o que ele não quer. Então, eu peguei aquela gotinha, coloquei no chá do meu pai. E lá vou eu no corredor. Levar esse chá. E no corredor tinha um espelho. Pertinho, e eu estava ali, de repente eu me vi. Eu ouvi uma voz me dizendo: Rachida, tu vai destruir sua vida, a vida da tua mãe, a vida de toda a tua família. Para logo.
Foi o melhor dia da minha vida. Eu caí em si, como diz o filho pródigo, né? No filho pródigo, ele caiu em si. Caí em mim mesmo. O que eu ia fazer? Eu tinha apenas 18 anos, né? Para dizer que a juventude também somos muitos. Eu quero resolver. Vou resolver porque minha mãe não quer divorciar, então chega de apanhar, chega de tudo isso, ele vai. Vamos se vingar. Glória a Deus, Deus não permite que eu faça isso. Aí, desde aquele momento, eu ficava me lembrando de quando eu era pequenininha, quando eu brincava com os espelhos que nós tínhamos, e nos espelhos, quando você coloca um na frente do outro, tem um fenômeno aí que se multiplica o reflexo. O reflexo se multiplica até infinito. Essa coisa me fascinava o tempo todo. Quando eu era pequena, eu crescia. Era... Então, quando você reflete o ódio, é além infinito que o ódio se reproduz. É terrível. Aí, desde então, eu procurei onde que tem uma coisa que reflete uma coisa que cura essa coisa. Eu não sabia o que é ser amada. Eu não sabia o que era ser aceitada. Porque meu pai, ele sonhava de ter só meninos. Ele foi abençoado com meninas. Ele queria só menino, mas enfim, Deus lhe deu muito trabalho. Imagina um homem tunisiano, com a religião, a cultura de lá. Não sei o que você conhece da nossa cultura, mas nossa cultura ela é protetora. A gente protege nossas meninas muito. Por quê? Já sabemos por quê, né? Porque tem muitos predadores. E eu pensava que essa proteção reforçada do meu pai, porque o problema ele não explicava, né, o que acontecia, por que ele ficava nos impedindo de colocar calça, lá que todo mundo estava, né, vestido de calça na França. Por que não podemos botar batom? Por que não podemos fazer isso? E por que não podemos fazer aquilo? Porque a gente estava na França, mas dentro de casa era a Tunísia. Então era complicado de viver dois mundos. Perturbava a cabeça. Ai, como que fazemos, gente? E tanto haram, pecado. Aprendi o haram. Né? O pecado, eu aprendi desde pequeno também o que é pecado. Oh, meu Deus. Quando eu falava com meu pai, mas é tudo haram, tudo é pecado. É sim, tudo é pecado. Foi bem depois que eu descobri isso, tudo é pecado. Aí eu queria ser livre de tudo aquilo. Livre, a primeira ocasião, eu esperei que meu pai e minha mãe foi lá viajar na Tunísia. Eu tinha 21 anos e foi. Me libertei. Fui lá viver minha vida. Foi o início do meu deserto. Né? O povo de Israel não passou pelo deserto. Era para passar alguns dias, mas por causa da murmuração, né? Da rejeição, não podemos dizer que era uma rejeição, né? Como eu fiz, eu rejeitei. Eu rejeitei minha cultura, minha identidade, eu rejeitei tudo. Tem uma época que eu queria até ter o status de homem. Não queria ser um homem para ser homem, tipo, ser gênero diferente. Eu queria ser homem com privilégio de homem. Porque nessa cultura, o homem é rei. O homem é rei. O homem pode fazer tudo. Mesmo quando ele fala haram, ninguém joga pedra nele. Eu queria ser homem. Eu queria ter a liberdade de homem. Aí eu peguei minha hurria. Ana hurra. Eu sou livre. Hurria. Alors lá, né? Forasteiros, peregrino, estrangeiro.
A perca de identidade é terrível, né? Então, vamos lá. Aonde que começou essa coisa de estrangeiro? Vamos lá ver na Bíblia. Eu entendi, aprendi que a Bíblia é a biografia do ser humano. Ela fala da gente. Ela fala de todos os nossos defeitos. Ela fala de todos os nossos pecados. Ela fala de nós. Ela nos decortica. É cirurgical, né? Não tem nada que podemos esconder a Deus, né? Ele relatou todinho, através de todos os personagens da Bíblia falam um pouquinho de nós. Cada um tem um pouquinho de nós. Cada um fala de Rachida, fala de Betano, fala de Ciclano. Então, tudo bem. O negócio é de engolir a coisa, né? De entender que assim é mesmo, é nós, é sim. Vamos lá em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 8, para saber de onde que vem esses estrangeiros. Por que tem estrangeiro, gente? Porque antes era um povo só, uma língua só. Todo mundo se entendia, todo mundo se compreendia, já era tudo uma mesma família. E quando chegou nesse momento, né, no capítulo 11, né, que fala da Torre de Babel, aí que começou o que nós temos aqui de mais torre nessa cidade. Vamos lá, então. De 1 a 8. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vou fazer um ponto aí, uma parêntese. Os homens que foram se espalhar lá no Oriente, foi os homens, né, que recusaram a Deus, né, que não queria saber nada com Deus. Eu aqui, que me afastei. Então, aí, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. É assim, a gente não precisa de Deus, né? Ele pode mandar água. Pode mandar. A gente não vai morrer. A gente vai ter uma torre. Não temos uma arca, mas tem uma torre, né? Vamos lá no alto. Então, até chegar aos céus, e tornemos celebre o nosso nome. Ainda tinha vaidade. Olha, queria ser celebre. Olha. Pois é. Nosso nome. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Esse povo fez descer Jesus, Deus, hein? Esse povo fez descer Deus. E os filhos dos homens estavam construídos, né? E o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planeja fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entende o que o outro está dizendo. Olha só, chegou a confusão. O início do nosso calvário. Porque era um calvário, né? E as pessoas não se entendem, não se compreendem, não faz mais sentido de se falar. Como lemos, né? Por conta da ambição dos filhos dos homens, os rebeldes, o Senhor confundiu a língua. A partir daí, se formou as nações, os povos, né? E, de fato, as línguas diferentes, árabe, francês, português e tudo mais, né? Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua. Presta atenção nessa palavra, confundiu.
E aí a gente vai saber o que é um outro que se aproveitou dessa confusão para criar contendas e separação. Porque tudo que Deus faz tem sempre uma contrafação do inimigo. Então, confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pois Deus em pessoa desceu para impedir os planos dos filhos dos homens. Ele só, na verdade, ele só adiou um pouquinho, né? Porque Deus sabe de tudo, mas ele adiou a união do mal que cresce. Ele confundiu e dispersou. Assim foi chamada a cidade de Babel, que significa confusão. Baseia-se, evidentemente, no fato de que o verbo em hebraico, né, belal, significa confundir. Foi assim que surgiu nações diferentes. Pois é, as línguas estrangeiras também foi criada por Deus. Então, se você fala marroquino, meu irmão, você foi criada por Deus, mesmo a sua língua. Fala português porque Deus criou a língua. A gente não criou nada. Lamento de dizer. Aqueles todos estudados de línguas. Não estudaram, pode estudar, mas não inventaram. Porque o único criador é Deus. Não há outra. Por causa da rebelião dos filhos dos homens, aqueles que se afastam de Deus, né? E desejam alcançar o céu sem a presença do Senhor, aqueles que querem ter o nome lembrado. Eles estão a ser lembrados, sim. A gente se lembra deles. Mas não é do jeito que eles queriam, né? Isto é um pequeno retrato da história da humanidade depois da queda dos nossos primeiros pais. Nós podemos aprender no estudo da Bíblia a biografia, né, como eu falei, da humanidade. Pois é assim que eu me reconheço, eu me identifico na palavra do Senhor. Porque, como eu disse, todos os personagens, Abraão, que peregrinou, eu me identifico com Abraão, eu me identifico muito mesmo. Pensa o cara que colocou a tenda, né? Um bocado de lugar. E parece que estava rodando, né? E eu também. Eu nem pode nem contar quantas vezes eu me mudei de lugar. Já começou isso na França, né? Eu não parava num lugar. Eu não sabia realmente onde que era meu lugar. Porque perdi a minha identidade. Eu queria me identificar com algo. A minha peregrinação era terrível. Aí eu procurei, através de várias crenças, porque já a minha crença já rejeitava. Eu procurei onde que está minha identidade. Aí engraçado que a gente associa a identidade com a crença. E é ali que a gente vai chegar. A crença. Nós precisamos de ter uma crença numa coisa. Até o ateu crê uma coisa. Ele crê que não tem Deus, mas ele crê. O fato de crer, eu fui lá, visitei todo tipo de religião. Eu fui budista, eu fui umbandista, eu fui macumbeira, eu fui um bocado de coisa. Eu entrei em todas as religiões, onde que tinha uma coisa que tem a ver com esse mundo invisível. Porque esse mundo visível a gente já vê que está tudo errado. Não sei o que está acontecendo, mas está errado. Deve ter alguma coisa a ver com esse espelho. O que está espelhando na minha vida que está errado? Os espelhos da vida nos mostram que aonde que vamos nunca dá certo. Por que não dá certo? Porque estou me esforçando. Eu me dediquei um bocado. Eu me dediquei, eu orei a minha maneira, porque eu sei que eu não podia viver sem um Deus. Não existe. Não
não fazia sentido de não ter uma crença em um Criador. Porque quando era pequena, eu sei que Deus, através da natureza, ele falava que ele existia, que ele criou tudo isso. A natureza é o maior livro que nós temos, e ainda bem que tem ainda pouquinho. Porque o inimigo está fazendo de tudo para destruir a beleza da criação. Porque Deus criou tudo isso para nós desfrutar dela, para nosso deleito. Então, não foi suficiente, porque na natureza eu queria morar na natureza, mas como que a gente vive na natureza? A gente foi cortado da natureza. Para voltar para a natureza é complicado. Então, gente, vocês me dizem a que hora que eu termino, porque eu não sei. Então, onde eu estava? Deus me ajuda. A natureza. E aí, observando a nossa própria natureza humana, cadê a identidade? Que Deus eu tenho que acreditar. Então, eu experimentei em todos. Eu experimentei até... Eu não conseguia me identificar em nenhum. E Deus, com sua misericórdia, me preservou de muitas ciladas, porque tem alguns que vai no extremismo terrível. Eu não estou aqui para criticar as outras crenças. Jamais, porque fez parte da minha trajetória. O que eu sou hoje é a soma de todas essas experiências. Eu não posso dizer que a verdade está só em mim, porque eu creio em Jesus. Porque Deus falou que Ele tem filhos em todos os lugares. Deus tem filhos no budismo, no extremismo, todos os lugares Deus tem filhos sinceros, só que eles não ainda têm só uma parte da verdade. A verdade vai ser revelada com poder, na sua plenitude, na hora que vai descer o Espírito Santo antes da chegada do nosso Senhor. Não precisa se preocupar, Deus vai resolver o que falta ainda. Obrigada. É assim. Deus está no controle de tudo e nunca deixou de estar. E glória a Deus, porque senão seria terrível. Deus está segurando os quatro ventos, né? Para que nós não sejamos destruídos, porque é uma corrida. É uma grande corrida. Esse mundo é uma corrida. Todo mundo é atleta, viu? Todos. Todos nós somos atletas. Nós corremos aonde? Na salvação. Essa corrida não vai ser um que vai ter o prêmio. É todos. Para aqueles que querem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu fugi da minha casa porque eu não tinha livre-arbítrio. Eu não entendi porque eu não tinha o livre-arbítrio. Eu não podia crer numa coisa que não me dava uma lógica, um entendimento, o livre-arbítrio. Eu posso escolher? Ah, não. Tu faz isso porque é tradição, porque é cultural, porque é religioso e porque é assim. Mas não tem explicação. Não tem um entendimento. Como que a gente tem uma cabeça em cima da cabeça nesse lugar? É porque tem uma razão. Se a partinha mais alta, aquilo que a gente raciocina, né? E se a gente não usa ela, somos o quê? Robô? Se nem Deus nos tira o livre-arbítrio, então, quem somos nós para tirar o livre-arbítrio dos outros? Quem somos nós? Porque cada um tem seu caminhar. Cada um cresceu numa família com tal e tal história, tal caos, traumas. E para sair de tudo isso, voltar para o caminho da luz que leva para Deus, que é o nosso ambiente, nosso ar, para sair da asfixia da alma, precisamos que Ele tire nossas vestes do pecado e nos liberta, pouco a poucos, porque é uma ascensão. Para ir para Deus não é uma descida. Ascensão é duro.
Quando a gente sobe a escada é fácil? Quando a gente sobe uma colina, um monte, escala, um monte aí, o Everest, não é fácil não, não é por qualquer um. Mas temos que se tornar todos atletas do Monte Everest, viu? Precisamos de fortalecer nossos músculos espirituais. Nós precisamos de fazer seu encontro com Deus. Nós precisamos. Quem sou eu para dizer nós? Eu aprendi isso. Eu sou nada. Eu sou somente uma criatura que foi resgatada por Deus. É mais um elemento que eu queria falar sobre uma experiência. Um dia na minha tribulação, né, nesse deserto, nesses caos da minha vida que eu escolhi também, nossas escolhas nos levam nos lugares bizarros. Eu me envolvi com um homem que depois eu fiquei sabendo que o apelido dele era Satanás. Era um adorador das trevas. A Bíblia dele era São Cipriano. Enfim, era um bruxo. Só que eu não sabia. E nessas tribulações aí, nós moramos numa casa que tinha uma varanda que era no alto, né, no primeiro andar, e faltava como que se diz? Faltava uma tábua no assoalho, né? E um dia que eu estava tão debilitada por esses ataques espirituais que ainda não percebi, porque eu me achava tão livre, que eu não queria admitir que eu estava sofrendo dos meus próprios maus escolhas. Aí eu passei para ir no meu quarto, eu tinha que pular aquele vazio, né? Aí aquele dia não tinha como pular porque eu não estava com força. Aí eu segurei na tábua, porque era madeira em cima. Era uma casa de taipa que eu fiz mesmo, uma casa de barro. Muito bom a casa de barro. Eu fiz essa experiência, maravilha. É a única casa que a gente pode morar, porque ela é fresca no verão e ela é quente no inverno. É uma casa que respira, porque nós somos do barro. Barro voltamos e tudo barro nós estamos. Enfim. Aí eu não pulei porque eu estava debilitada. Aí me segurei nas tábuas, nas costaneiras, como diz, né? E era bem pregada, essas coisas. Bem pregada. Costaneira de 2,50 metros. Uma coisa pesada. Eu só segurei ela para fazer um passo. Porque não tinha força de pular. E essa costaneira saiu do lugar. E eu junto. A costaneira foi embora a 4 metros. Não sei como. Foi incrível aquele momento. Eu não tinha nem tempo de pensar. Eu sofri. Deu tempo de fazer. Eu senti uma mão gigante me segurar. Porque que cai de costa? Eu não sou gato. Eu não vira quando cai. Eu só caí assim, de costa. E eu aterrissei de joelho. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não posso negar que anjos existem. Eu não posso dizer que Deus não existe. Eu não posso negar as evidências, porque a vida toda me mostra, me fala de Deus. Deus me ensinou a amar. Deus me deu o seu amor. Eu que queria matar meu pai. Deus me resgatou das trevas. Porque é muito o espelho. Quando você coloca um na frente do outro, com as intenções erradas, só elas aumentam. Mas quando você coloca Deus no meio, o que fica? A luz, a vida eterna, a promessa, o amor.
um dia nós vamos retomar uma língua só. Um dia não teria mais estrangeiro. Um dia não teremos mais diferença. Seremos todos filhos do mesmo pai. Eu não tive um pai amoroso, mas eu achei o maior pai do mundo. Eu perdoei meu pai. Para poder perdoar alguém, precisa conhecer a vida dele. Meu pai era sofredor também. Meu pai, ele foi muito esmagado pela madrasta dele. Até ponto que ela jogou uma tesoura nele, porque ela não conseguia pegar ele, porque ele já estava crescido. E a tesoura alcançou o olho dele. Meu pai viveu no ódio daquela mulher. Ela furou o olho do meu pai e transformou meu pai em monstro. Mas que Deus tem... Eu creio que tudo na palavra está escrito: Deus perdoa os ignorantes. Isso que me consola. Porque um dia eu vou ver meu pai. Um dia eu vou ver minha mãe. Um dia eu vou ver minha irmã que se suicidou. Um dia eu vou ver todos aqueles que sofrem por ignorância, que não sabem que eles estão perdidos. Ninguém sabe que nós estamos perdidos o quanto Deus não nos revela. Se não fosse Deus, eu não saberia que ela era perdida. O povo me falava: olha, ela está perdida aí. Engraçado que o povo fala, mas eles mesmos eram perdidos. Gente, nós temos o privilégio de ser amado por um Deus maravilhoso, que nos ama tanto, que se fez homens, que se fez um de nós para nos resgatar. Essa loucura que a gente não entende, mas é verdade. O momento certo, Deus alcança toda a alma. O momento certo, Deus vai falar com cada um de nós. E aqueles que não querem ouvir, porque já se venderam. Já não quero salvação, já gosto do mal, porque o mal tomou posse deles. Eu fui 2 vezes quase possuída pelos inimigos, pelas trevas, literalmente trevas. Terrível, é horrível essa sensação, é horrível. Eu estava deitada e eu não estava dormindo. Eu senti um peso de tonelada acima de mim. Eu nem podia piscar os olhos, mas ele não roubou a oração. Ele não conseguia me impedir de orar. Eu só falei: Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi Awani. E fugiu aquelas trevas. O poder da oração é maravilhoso, é nossa arma mais poderosa. Não é pra que chato, eu vou orar. Não. Nesse mundo duplo, tem o mundo da luz, que é a espiritualidade com Deus. É o mundo das trevas. Se a gente não se coloca no lado da luz, nós somos fritos, de todos os sentidos. Somos perdidos. Porque Deus quer espelhar em nós. E quando nós vamos brilhar, é quando nós vamos ser mais semelhante a Jesus, porque Ele é nosso exemplo supremo. Ele nos mostrou que Ele venceu. Ele fez tudo. Ele nos ensinou a viver com amor. Perdoa teu inimigo. Eu perdoei meu inimigo, era meu pai. Eu perdoei aquele homem que me infernizou durante 3 anos. Aquele que é apelido Satanás. Que Deus consegue salvar aquele homem. Porque se não fosse pelo amor que eu tinha por ele, não era mais de mulher para um homem. Eu amava a pessoa porque eu entendi que era perdido.
eu entendi que ele não tinha mais aquela pessoa, era outra pessoa no lugar dele. Ele era literalmente possuído. Eu me lembro que naquelas tribulações dele, que ele queria me matar, foi o amor que me salvou. Porque eu orava por ele, e cada vez que eu orava por ele, o demônio fugia. Eu sou testemunha que a oração faz fugir o diabo. Eu sou testemunha de muitas coisas. Eu não posso ficar calado dizendo que meu Jesus não existe, nunca ressuscitou. Jesus se ressuscitou, ele me ressuscitou da morte. Ele ressuscitou vocês. Ele me deu uma família grande, glória a Deus. Minha família está todos lá na França. Meu filho voltou para lá também. Eu estou sozinha. Eu podia continuar deprimida. Podia, né? Continuar deprimida, se ficar aí, ó. Oh, coitado de mim. Não, Deus me deu muitos irmãos e irmãs. Deus me deu pai e mãe. Deus me deu tudo que eu precisava nessa caminhada. Deus fez de mim o que eu sou hoje. Uma serva, porque eu nasci para servir. Servir aqueles que não têm. Eu não tenho, mas eu servo mesmo assim. Eu não estou esperando ser milionária, porque eu quero ajudar com sorriso, com abraço, com um ombro para... Vamos chorar junto. Nós não somos sozinhos. Temos um Deus maravilhoso que nos ajuda e bombardeia nosso coração do seu amor. A minha oração principal é: Deus, manda uma bomba atômica nesse povo aí que fica destruindo os outros. Todos os presidentes, todos aqueles que querem fazer o novo governo mundial ali. Todos os Bill Gates e companhia que querem destruir o ser humano, porque eles mesmos são todos destruídos. Eles não têm mais eles. Eles não são mais eles, aqueles aí são endemoniados. Gente, quando não andamos com Deus, no coração, quando não amamos uns aos outros, somos endemoniados. As trevas nos corroem como a ferrugem no aço. Eu quase morro de ser coroado, né? Dessa ferrugem das trevas. Deus foi tão maravilhoso que eu não entendo porque Ele me ama tanto. Um dia vamos saber. Um dia vamos ver nosso Salvador. Eu anseio aquele dia. Às vezes eu falo para Deus: Deus, eu não aguento mais esse diverso mundo. Desde que eu estou no Brasil, eu morava na Bahia. Ali é ainda um paraíso no sentido da natureza, mas também um inferno. O inferno alcançou todos os lugares da terra. Eu procurei um lugar, procurei. Eu andei muito nessa terra. Procurei um lugar para me refugiar do mal. Não tem. O único lugar é Deus. Porque nosso ambiente é Deus. Nosso ar é Deus. O céu se chama Jesus. Porque sem o Jesus nós somos nada. Nós podemos viver o céu agora, desfrutando da plenitude das estratosferas celestial, porque Ele está no nosso coração. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu falei para Deus: Deus, eu quero fazer igual a Maria Madalena. Eu quero só sentar no teu pé e ouvir a tua palavra. Eu escolhi o melhor. Já escolhi o melhor. Para que o livre-arbítrio? Não tem nada e ninguém que pode me separar do amor de Deus. Nós estamos aqui com Ele. E se vem a perseguição, pode vir, glória a Deus. Deus está se aproximando. Aleluia. Nós não podemos ter medo da perseguição. A perseguição é o início do fim do mal. Glória a Deus.
Glória a Deus, vai ter um fim. Aí, quando a gente fala do fim dos tempos, a maioria tem medo. O medo de não ver Jesus voltar. O meu medo é de não ver esse momento chegar. Eu quero ver Jesus voltar. E preciso ser crucificado, eu vou. Porque ninguém pode me tirar o amor de Deus do meu coração, porque Ele tem o poder de me ressuscitar, glória a Deus. Eu não tenho mais medo de nada. Se for para ir na fornalha, eu vou, porque Jesus estará comigo. Se for para ir no caldeirão de azeite quente, fervente, como João, eu vou. Se for para ser pendurado de cabeça para baixo, como Pedro, eu vou. Eu entendi porque aqueles mártires cantavam. Eu entendi porque aqueles que morreram para Jesus morriam com alegria, porque findou a batalha, findou a guerra, o sofrimento. A morte é apenas o sono. Não é o fim, é o começo, é a porta de entrada. O para o céu, o para a morte eterna. Cabe a nós de escolher. Escolher o certo. Escolhe amar. Ama teu vizinho que te odeia, que te aborrece. Eu tinha um vizinho que era um traficante fugido de Rio de Janeiro, que ficou bem logo do meu lado. Para continuar o tráfico dele, ele acusava meu filho de 16 anos. Aí eu fui enfrentar ele. Oh, você não pode caluniar meu filho com seus pecados, com suas coisas aí, seu negócio que tu está fazendo. Eu coloquei bem o dedo na cara dele, né, defendendo meu filho. Ele saiu. O que é? Como que é? Tu fala com quem? É isso que ele me falou. Tu fala com quem? Eu, recém-batizada, numa outra igreja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho força contra o revólver, né? Eu não tenho força com isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou provocar esse homem, não. Aí coloquei ele nas minhas orações. Ele virou crente, gente. Ele se tornou crente. Porque tomou uma bala logo depois, né? Porque quis ser o vento recolta a tempestade. Nós somos semeadores, igual Deus. Deus é um grande e nós somos os pequenos. Se nós semeamos, nós vamos colher. Escolha a semente que tu vai semear. Escolha a semente. Tem que gostar daquela fruta. Eu amo manga. Eu já plantei muitas mangas. Eu amo comer essa fruta. Aliás, eu amo todas as frutas que Deus criou. Deus deixou conosco uma bênção, uma farmácia na natureza. Nós não podemos crer nas químicas e nas coisas artificiais, porque é antibiológico. Eu amava muito essa matéria, biologia. Eu queria até falar disso, mas acho que não tem mais tempo, já temos na hora de comer. Né? Muitas experiências da vida. Tem alguns que me falam, podia escrever um livro. Tu ganhará muito dinheiro, tu vai fazer muito dinheiro. Eu posso até escrever um livro, mas para a honra e a glória de Deus, porque meu tesouro está lá no céu. Eu não quero ganhar dinheiro, porque eu tenho um pai que é o dono do ouro e da prata. Eu quero somente continuar a poder ajudar. É tudo que eu quero. Porque cada vez que eu saio da minha casa, eu vejo aqueles moradores de ruas. E eu não posso fazer nada para eles. Mas meu pai pode. Meu pai pode. Aí a única coisa que eu posso fazer é orar por eles. Porque eles não vão me escutar. Estão todos debilitados por essa doença que é o pecado.
Gente, quando podemos ajudar, ajudamos. Quando podemos fazer algo, fazemos. Quando Deus, Espírito Santo, nos comove para ajudar, escutamos Ele. Não deixamos para trás a oportunidade de ajudar alguém, porque aquele ali pode ser uma estrela na tua coroa. Estrela na minha coroa, eu quero ter um monte. Não para me vangloriar, mas para colocar nos pés do meu Salvador. Porque toda a honra é toda a glória dele. E nós vamos ter o privilégio de ser filhas e filhos. Nós somos já. Nós temos que já viver como filha e filhos do Rei, do Universo. Erguemos nossas cabeças e olhamos sempre para o alto, mesmo ainda com os pés no chão. Às vezes eu quero voar já, mas enfim. Ainda não. Mas, por favor, semeia o amor nos corações dos outros. Porque o áudio mata. E chega de odiar os políticos. Chega de odiar aqueles que estrupam. Chega de odiar todos aqueles que fazem horrores. Nós precisamos de amá-los. Claro que não precisamos de compactuar com os erros que eles fazem. A gente somente precisa de orar para que Deus liberta eles. Que Deus alcance o coração deles. Porque eu fui militante muitos anos na França. Eu militante para justamente resgatá-los. Ajudar os sem-abrigo, né? Como lá na França diz, sem-abrigo, os moradores de rua. Eu tinha uma associação e eu tentava de todas as minhas forças, mas foi tipo uma gota no oceano, mas não tem problema. Igual aquela história do beija-flor perante um incêndio numa floresta. Beija-flor, olha o tamanho. Pegava água e jogava no fogo. Aquela microgota, todo mundo zombava, os outros animais. Que tu vai apagar o que ali? Mas imagine que todos os beija-flor da terra apagam esse fogo da destruição das almas, essas trevas. Cada um de nós juntos podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Cada um juntos podemos, pelo milagre, curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Porque é isso que Jesus disse. Se vocês tiverem fé, pode ressuscitar, pode fazer as maravilhas, muito mais do que eu fiz. Meu sonho é ressuscitar os mortos. Aonde? Mas Deus pode. Quando eu estar transbordando do Espírito Santo. Ainda sou bebê. Ainda estou crescendo na vida espiritual. Porque nossa essência é espiritual. E o pecado tirou isso de nós. Mas Deus, com sua misericórdia, nos traz de volta na sua luz e nos dando de volta essa essência. Então, quando nós seremos todos maduros, nós poderemos fazer todos os milagres de Jesus e muito mais. Porque pode chegar o que for. Aquele que desceria na cova onde dá a volta de Jesus, e porque não aguentaria. Às vezes eu falo para Deus, eu não aguento mais. Não, eu quero aguentar mais. Eu quero aguentar mais porque eu não vi ainda meu filho dizendo amém para Jesus. Porque ainda meus irmãos estão perdidos. Porque ainda nós temos amigos queridos. Porque não é questão que eles estão numa outra religião ou outra, mas que seja todos resgatados pelo amor. Não é placa de igreja que salva, é Jesus. Porque no momento certo, Deus vai fazer sua igreja uma só. E vai levantar todos os escolhidos. E seremos todos unidos. E seremos logo de pé. Chegou o momento que eu vou louvar.
porque senão eu vou me espalhar e a hora passa. E eu tenho um louvor que eu amo na minha língua materna. Meu Jesus, essa tecnologia. Mas eu preciso disso só para me basear na música. O vento, Deus espalha a semente, que Deus espalhe a semente do amor que está aqui, Ele já semeou em nós. Senhor, me dá força para louvar, porque quando louvo, eu me sinto viva, eu me sinto pertencer a alguém, a meu Criador. Quando eu louvo, eu nasci de novo. يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت إلهي حبك سافي وحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي ها هي حياتي في يديك اسعد بها ما تريد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد تعال ملك القلب أتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك لأبدي تعلم منك على قلبي أتوق إليك تعال ترنم لك شفتاي أحبك للأبد يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد تنحني نجمك كل ركبة ويعترف كل يسان اسمك يسوع خلاصي ونم
حيد تنحني نقسمك كل ركبة ولا تنيف كل يسام اسمك يسوع خلاصي أردده في كل حين يسوع أنت إلهي يسوع شافي الوحيد يسوع حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد آمين. Esse louvor fala sobre Jesus, né? Vocês entenderam um pouquinho? Que todos os joelhos um dia se dobrarão a ouvir o seu santo nome. Glória a Deus. Vamos orar. Eu convido a todos vocês de ficar de pé. Eu vou ficar de joelho. Santo Deus. Santo, Santo Deus. Obrigado, Pai. Gratidão eterna, Senhor. Porque o Senhor me viu sofrendo. O Senhor me tirou das trevas. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo isso para todos nós. Aliás, o Senhor está fazendo isso porque, como o Senhor falou para Elias, ainda tem outros filhos. Glória a Deus. Senhor, continua fazendo o teu plano maravilhoso. Continua estando no controle da nossa vida. Resgata todos aqueles que sofrem, que fazem sofrer todos os outros, Senhor. Bombardeia com uma bomba atômica nos corações endurecidos, Senhor. Que eles possam despertar o mais rápido possível. Porque chega de sofrimento. Chega, Senhor. Tem tantas pessoas ainda para resgatar. Oh, Pai, nos ajuda. Nos faz crescer de uma vez só, Pai. Para que todos nós sejamos cheios do Teu Espírito e que nós podemos abraçar todos aqueles que ainda andam nas trevas. Não é porque são má pessoas, mas porque nossa natureza pecaminosa nos corroa, é uma doença, nos cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos, a única cura é teu amor, Senhor. Nos ajuda, Pai amado. Tende misericórdia de nós, Pai. Abençoa todos nós, cada vez mais, porque já nós somos abençoados. Já nós somos glorificados porque levamos Teu santo nome, Pai amado. Reflete cada vez mais a Tua imagem em nós, que nós podemos ser restaurados de vez e cumprir e findar essa missão que Tu nos deu para, enfim, ver nosso Senhor voltar. Que todos podemos ser como naquele sonho que eu tive quando era pequeno, que todos os povos da terra, de mãos dadas, rodeando esse planeta, olhando para o céu e te adorar, de felicidade para te ver. Obrigada, Senhor, por me ter dado esse sonho, porque agora eu sei que vai ser realizado. Louvado e agradecido seja Teu nome. Por favor, continua conosco nessa semana e o resto das nossas vidas, até que o Senhor venha. Em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.